de Política Monetária do Banco Central, o Copom, anunciou mais um aumento na taxa de juros, que agora está em 13,75% ao ano, a mais alta desde dezembro de 2016. Sobre este assunto, nós conversamos agora com o economista André Galhardo. Boa tarde, André, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os telespectadores. André, para começar, fala para a gente um pouquinho aí sobre qual será o impacto dessa mudança aí na taxa de juros para o bolso dos brasileiros. Bom, Cláudio, primeiro é importante ressaltar que quanto mais alta a taxa básica de juros do país, mais alto também será os juros cobrados de consumidores. Então, que já é um absurdo no país. Então, a taxa básica sobe, leva juros do cheque especial, juro do uso do cartão de crédito, juro de linhas livres, direcionadas. De modo geral, o empréstimo, os financiamentos ficam mais caros do que já estão. Esse é um problema grave no Brasil, né? Muito se discute sobre isso, se é fruto de uma concentração excessiva dentro do mercado bancário, se é fruto da inadimplência, do risco que o emprestador tem aqui no Brasil, mas o que nós temos de concreto é que as taxas de juros são muito elevadas e a subida da Selic dessa vez deve promover uma nova rodada de aumentos e encarecer empréstimos e financiamentos para pessoas físicas e jurídicas. Mesmo taxas de juros subsidiadas, como aquelas previstas dentro do Plano Safra, por exemplo, estão mais caras este ano do que no ano passado. No ano passado a gente tinha uma taxa de juros muito menor, claro, conjuntura econômica totalmente distinta, mas na prática o que nós temos é que mesmo o Plano Safra, que é uma taxa de juros subsidiada pelo governo, está mais cara esse ano. Então a tendência é encarecer ainda mais a tomada de empréstimo no país. André, então, para a gente só esclarecer aqui para o nosso público, então, em geral, juros mais altos desestimulam a economia pelo lado da demanda e suavizam a inflação. Com o crédito fica mais caro, a pessoa física tende a reduzir os gastos, as empresas contraem investimentos, geram menos empregos, que também tira dinheiro de circulação. É correta essa informação toda, essa afirmação? Perfeito, Cláudia, tudo isso. A Selic tem uma discussão, ela às vezes é infrutífera, mas de todo modo, a inflação brasileira neste momento, ela foi, assim como é um fenômeno global, a taxa de juros nos Estados Unidos é a mais alta em quase 42 anos, a taxa de juros dentro da zona do euro é a mais alta da história da zona do euro. Então, é uma coisa disseminada. Boa parte dessa inflação é derivada do desajuste das cadeias produtivas globais. Então, boa parte deste aumento é fruto de escassez de produtos, de aumento de custo de modo geral, o que limita a capacidade de atuação ou os efeitos da política monetária sobre os preços. O que o Banco Central brasileiro tem tentado fazer é diminuir os componentes de inércia, ou seja, evitar que as empresas façam reajustes de preços sem que haja aumento de custo, ou seja, reajusta por expectativa de inflação, e ancorar as expectativas. O Banco Central está tentando mandar um recado para o mercado, que é o seguinte: nós não vamos parar de aumentar a taxa de juros antes que a inflação mostre sinais de redução. Então, o controle dessa inflação, que em parte é derivada de aumento de custos, é bastante questionável. Então, o Banco Central está tentando atuar dessa frente. Bom, se aumenta o preço dos combustíveis e de outros produtos, então eu vou tentar diminuir a inflação brasileira desaquecendo a economia. Eu vou aumentar a taxa de juros, porque se o empréstimo para comprar um imóvel está mais caro, as famílias podem optar em comprar um imóvel outra hora, mais para frente. Se o empréstimo para financiar um veículo está mais caro, eu posso também optar em comprar um veículo mais adiante. Então eu vou arrefecer o nível de demanda, e pior que isso, eu vou colocar os ativos financeiros como uma alternativa de ganho, de recursos para os empresários. O empresário ele tem uma taxa de retorno de 10% ao ano, por exemplo, e você tem um título público que te entrega 8% de taxa de juro real ex-ante. Então, ele muitas vezes pode optar por investir em ativos financeiros, ao invés de aumentar o seu parque fabril, comprar uma máquina maior, mais máquinas, contratar mais funcionários. Então, isso também diminui o nível de emprego
que também serve para desacelerar a economia, que foi esse breve e correto resumo que você fez, Claudio. Então, o Banco Central está tentando diminuir o nível de atividade econômica para ver se ele consegue fazer frente a esse movimento de alta dos preços de commodities, de custos de modo geral. O grande problema é o que a gente tem visto para 2023, as expectativas para o ano que vem de inflação não são boas. O governo está com uma expectativa baixa ainda, mas o mercado já está falando de uma inflação muito acima da meta, do teto da meta, e o próprio Banco Central parece que já jogou a toalha. Estou sendo aqui talvez um pouco rigoroso demais, mas o Banco Central já fala que quer a inflação em torno da meta, e não na meta. É muito sutil, é uma diferença muito sutil, mas o Banco Central mostra que há uma grande dificuldade em reduzir, né, em fazer essa inflação convergir para patamares menores. Então, aumentando os juros, como o problema é, em parte, promovido pelo aumento de custos, a política monetária muitas vezes tem dificuldade em conter esse avanço da inflação. André, agora quem vai fazer a sua pergunta é o nosso comentarista aqui da Jovem Pan News, o Jorge Serrão. Pode perguntar, Serrão. Galhardo, o presidente Jair Bolsonaro essa semana fez questão de tuitar para deixar claro que o aumento da taxa de juros não pode ser jogado na conta dele. Bolsonaro frisou que a política monetária agora é do Banco Central independente e não mais do governo federal. Essa mudança de ter um Banco Central independente está se mostrando positiva para o Brasil, para a economia brasileira? Olá, Jorge, boa tarde para você. Em grande medida, o presidente brasileiro tem razão. Se o Banco Central tem a autonomia que foi votada no ano passado, então é de responsabilidade do Banco Central decidir, né, sobre o patamar da taxa básica de juros no país, e ele espera, o próprio Banco Central diz que espera reduzir o nível de atividade econômica e, com isso, fazer a inflação convergir para patamares menores. Essa questão da independência do Banco Central é uma discussão muito delicada. Primeiro, quando você tem um Banco Central independente, como o Banco Central do Brasil pelo menos na força da lei, você tira um pouco da influência de governos que tentam fazer movimentos populistas. Então, você tem um aumento da inflação e há uma ingerência por parte do Poder Executivo de pedir para que o banco reduza a taxa básica de juros, mesmo com o aumento da inflação. Então, o Banco Central independente, em teoria pelo menos, reduz esses efeitos. Você limita a capacidade de ingerência do Poder Executivo sobre a autoridade monetária. Só que também tira uma grande ferramenta que o próprio governo, o governo brasileiro tem, porque a política monetária, ela deveria ser usada sempre com muita responsabilidade, sim, mas deveria ser usada em prol da população brasileira, em prol das empresas brasileiras. Então, limita essa capacidade de atuação. Veja, quando eu digo essa capacidade de atuação do Estado, não é para fazer uma política dissonante daquilo que o Banco Central gostaria de fazer. Bom, o Banco Central, então, diz que o ideal nesse momento seria subir a taxa de juros a 14%, por exemplo. E enquanto que o governo diz que o ideal seria 8%. Não é disso que se trata, mas entregar na mão apenas dos membros do Copom a decisão de política monetária pode, muitas vezes, significar também perda de capacidade de atuação por parte do Poder Executivo. Lembrando que essa capacidade de atuação não é necessariamente uma questão populista, não é apenas para o governo fazer uso da máquina pública para angariar votos, qualquer coisa do tipo. É mais uma questão estratégica, de conjuntura e muitas vezes até questão estrutural. Então, nesse sentido, o único questionamento, respondendo à segunda parte da pergunta, essa independência do Banco Central tem sido frutífera? Bom, o Banco Central brasileiro ele não tem culpa do processo inflacionário que abateu sobre o mundo todo, né? São só alguns países da Ásia, do sul da Ásia, da Oceania, que estão uma inflação sob relativo controle agora. Então, não é culpa do Banco Central. Mas o Banco Central poderia rever essa política de subir a taxa de juros a qualquer custo, ou até que a inflação emita qualquer tipo de sinal de desaceleração, porque isso é um ciclo vicioso sem fim. Apesar dos aumentos e da taxa básica de juros ser a mais alta desde dezembro de 2016, o mercado está dizendo
para o Banco Central. Nós esperamos uma inflação mais alta em 2023. A cada novo boletim Focus, um novo aumento de expectativa de inflação. Então, ou o aumento da Selic não está funcionando, ou a gente está usando as ferramentas erradas. O Banco Central precisa rever, porque a cada ponto percentual de aumento na Selic são cerca de 35 bilhões a mais de aumento de juros da dívida pública em 12 meses. Isso significa dizer que esse aumento de 2% para 13,75% representa cerca de 414 bilhões de reais por ano gasto com juros da dívida pública. E se o problema fiscal é um problema para a inflação, então o próprio Banco Central está agindo para deteriorar a situação fiscal, e isso pode respingar na inflação daqui para frente. Muito bem, então a gente agradece a entrevista do economista André Galhardo sobre essa elevação da taxa básica de juros no Brasil. Uma boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui no Headline News. Eu que agradeço, Cláudia.